capítulo 6 de Mateus. Né? Mateus capítulo 6. É só para dar início na leitura, é só apenas 3 versículos, mas nós vamos ver todo o capítulo. Então, capítulo 6 de Mateus, versículo 31 até o 33. Não andeis, pois, inquietos. Irmãos, que coisa difícil, né? Dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Estudamos na lição passada, irmãos, sobre os antepassados. Que no capítulo 5, Jesus, no Sermão do Monte, cita os antepassados. Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Aí ele renova o mandamento e diz: eu, porém, vos digo. Já o capítulo 6 é para os seus contemporâneos. Jesus agora não está mais comparando os seus ensinamentos com os ensinamentos dos antigos, da lei, do Talmud judaico, da Cabalá, não. Ele agora está comparando o comportamento do seu povo com as atitudes dos religiosos, seus contemporâneos. Nós podemos tomar, por exemplo, nem fazer o que eles faziam e nem tampouco fazer os que os nossos contemporâneos hoje fazem, né? Então são muitas coisas que os nossos contemporâneos religiosos fazem que nós não devemos fazer, assim como Jesus está mostrando aqui. Então primeiro ele começa na questão das esmolas. Então, ao capítulo 6, versículo 1, diz: guardai e fazer vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Uma vez eu tive uma resposta rápida para uma pessoa, né? Disse assim: olha, crente não dá um pão doido, e quando dá, tira o miolo. Eu disse: não, é porque o crente, quando dá, não faz uma propaganda. Porque os fariseus fazem a propaganda. Mas tem crente mesquinho também, né? A gente sabe que tem. Mas a gente, pelo fato da gente, irmãos, a gente sempre vai aos extremos, né? Quando a gente sabe que a salvação é pela graça, quer desprezar as obras. Mas as obras que falam não são essas aqui, né? Eu digo assim: quer desprezar esses benefícios. Já que eu sei que dar uma esmola não me salva, não vou dar. A gente sabe que não. O problema das religiões é que elas acham que ajudando uma pessoa está amontando para si a salvação. Não é nem tesouro, né? E Jesus está mostrando aqui que essas pessoas que faziam isso, porque os religiosos dos dias de Jesus, quando eles iam fazer uma doação, irmãos, eles levavam de fato banda de música, faixa, para mostrar que estava fazendo uma doação. Hoje a gente vê muito isso na política, né? Porque se o político não mostrar aquilo que está doando ou fazendo, embora que o problema hoje não é nem se mostrar, maquiar uma doação, receber 2 milhões e gastar 100 e mostrar que fez alguma coisa. Eu não sei se estou exagerando, e desviar o resto.
Mas aí não é o nosso patamar, aí é questão política, que hoje Jesus está falando de questões aqui religiosas. E Jesus disse que essas pessoas já receberam o quê? O seu galardão. A gente sabe que galardão, irmãos, é prêmio, é recompensa. Galardão é recompensa. Agora, galardão não é salvação. A gente diz em 2 João, versículo 8, é dito lá que tem cuidado para que com que havemos ganho, né? Para que não percamos o que havemos ganho e para recebermos o completo galardão, né? Em 2 João, ele adverte. O galardão, irmão, não está nessas questões das esmolas, das coisas, não. O galardão nosso está no trabalho pela obra de Deus, certo? Então, diz aqui no versículo 2 que eles já receberam o seu galardão. O prêmio deles é aquele mesmo. Até o crente que fizer isso, que fizer alguma coisa e fizer soar a trombeta, ele não vai ser recompensado, porque a recompensa dele ele mesmo já criou quando ele está divulgando que deu alguma coisa a alguém, certo? Então esse é o primeiro passo, Jesus comparando os seus contemporâneos com as atitudes que seus discípulos iriam tomar, os mandamentos, né? No capítulo 5, no antepassado, Jesus falou dos mandamentos, visto que foi dito aos antigos, né? Não matarás. Aí eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, já é um homicida, e se chamar ele de louco, é réu do fogo do inferno. Isso é comparando o mandamento de Jesus com os mandamentos do passado. Agora, aqui é comparando o mandamento de Jesus com as atitudes dos contemporâneos. E a gente sabe que capítulo 5 é antepassados, capítulo 6 contemporâneos e capítulo 7 os do futuro, que cai bem nos nossos dias, né? Mas nós vamos ver isso depois. Sobre as orações, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 9 diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja essa primeira parte da oração. É não orar se amostrando. Alguém pode associar isso com alguns crentes? Será? O apóstolo Paulo diz, olha, nós temos que entender o que Jesus quis dizer e o que Jesus não quis dizer. Porque Jesus está falando aqui da oração particular, daquela oração que eu vou levar ao meu Pai Celestial os meus problemas, as minhas confissões. E os fariseus faziam isso nas sinagogas e na rua. Não é as orações públicas que Jesus está falando aqui. Surgiu uma seita que não crê na Bíblia, né, que é a Igreja Congregação Cristã. Ela, fundada por um tal de Luiz Francesco, né, o pessoal que usa o véu, que usa o beijo, tudo baseado em versículos isolados, e um dos versículos isolados que eles usam é esse, e não querem saber do que o resto da Bíblia diz. Quando você mostra a eles qualquer versículo da Bíblia contrariando as doutrinas, não, isso aí você tem que orar a Deus para você entender isso aí. Eles rejeitam, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada, não precisa eu orar para ela ficar inspirada para mim. Então, irmãos, nós temos orações, uma oração em Atos, capítulo 27, versículo 35, em que no naufrágio do navio, o navio estava a ponto de afundar, estava perdido porque um vento euroaquilão, né? Esse nome euro tem a ver com a Europa, é um vento assim, norte e leste. Ele fez aquele navio que ia levando o apóstolo Paulo preso e outros presos se perder. Eles perderam
a noção, não sabiam onde estavam. A tempestade levou eles para uma ilha chamada Malta. Mas no caminho jogaram muitos mantimentos no mar para ver se o navio escapava. E aí Paulo exortou todo mundo a comer alguma coisa. Disse, faz 3 dias que vocês não comem nada, porque a preocupação de salvar a vida, esqueceram até de alimentar-se. E aí Paulo, dizendo isso, pegou um pedaço de pão, ou pegou um pão, né? Partiu na presença de todos e deu graça. Então uma oração feita na frente dos outros não é errado. Nós temos que entender, quando Jesus ensinou isso, o que ele quis dizer e também o que ele não quis dizer. Ele está falando aqui da oração particular, porque orar em público, irmãos, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero pois que os homens, lá não é antropos, lá é andros, está se referindo os varões, né? Quero pois que os varões orem em todo lugar. Então, não é só no quarto, não é só na sinagoga. Se você mostrar isso ao pessoal da igreja do beijo, ele vai dizer o quê? Não, você não está entendendo isso aí não, vá orar para Deus lhe esclarecer, que a Bíblia para ele é assim, não quero saber. O que eles acreditam e distorcem já está direto, né? Foi o que Luiz Francesco, né? Luiz Francesco lá do Itália, parece que espanhol ou italiano, veio e fundou essa seita e pegou alguns trechos da Bíblia para basear a sua doutrina. Mas a gente sabe que a oração pública é bíblica, né? Então, capítulo 2, versículo 8 de 1 Timóteo diz, né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Então, Jesus não quis dizer que não se ore em todo lugar, apenas Jesus quis mostrar que os fariseus faziam isso para se mostrar. Então, se é errado orar em pé nas sinagogas, também é errado orar em pé no templo, né? Aí diz aqui, não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Versículo 8. O 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu. Aí vem a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa oração que Jesus ensinou a seus discípulos, né? E em outro lugar, no Evangelho de Lucas, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, e Jesus dá esse modelo de oração, que é justamente, primeiro exaltando ao Pai, né? E santificando, né? Depois, a primeira parte é se preocupar com as coisas espirituais. Venha o teu reino, né? E seja feita a tua vontade. Então, significa o quê? Primeiro, eu me preocupo com as coisas do céu. Venha o teu reino, né? Aí, seja feita a tua vontade agora com a obediência. Aí vem para as provisões. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vem agora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então é justamente, você quer o perdão de Deus, na hora do arrependimento, você deverá perdoar aquele que lhe ofendeu. Agora, irmãos, eu me refiro a pessoas ainda que não são, ainda não tinham tomado a decisão. Paulo, quando ensina sobre perdoar o irmão, ele diz que devemos perdoar se alguém tiver alguma queixa contra o outro, perdoar, assim como Cristo nos perdoou, né? Então, o nosso perdão ao nosso irmão é baseado no perdão que nós já obtivemos. Aqui, Jesus está falando para as multidões que o perdão, para que a pessoa seja perdoada, é necessário que ele perdoe. A verdadeira conversão é quando tira todo o rancor e ódio do coração.
para você não querer vingança contra o seu próximo, é muito simples. Você tem vontade de esganar alguém que fez um mal a você em toda a sua vida. Aí você entende, não, alguém já esganou Jesus por ele. Você agora vai querer que ele seja salvo. Jesus já foi cuspido, né? O que é que fulano merece por ter feito isso com você? Disse, ele merece se levar 200 açoites, cuspido na cara dele, pegar uma cana, danar na cabeça dele, fechar os olhos dele, depois pendurar ele numa cruz. Mas alguém já fez isso por ele, então está perdoado. É uma forma de você perdoar o seu inimigo, irmãos, é essa. É saber que Jesus já fez, já pagou tudo que ele devia. Então, essa é uma forma de que as pessoas estão sendo, de fato, convertidas, né? A pessoa fala em conversão, mas não é simplesmente porque eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu chamava palavrões, não chamo mais. Não, eu odiava alguém e agora não o odeio mais. Eu quero a salvação dele agora. Eu quero que ele, não preciso nem ir lá, me perdoe, né? Mas eu não tenho mais vontade que aquela pessoa pague pelo que fez comigo. Isso é o verdadeiro perdão, porque Jesus já pagou por ele. Então, por isso que Jesus diz no versículo 15: se porém não perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é o que está mostrando aqui. Mesmo você depois de crente, né? Você guardar um rancor contra o seu irmão, alguma coisa que você fizer contra Deus depois de crente, virá também. Não adianta dizer, Deus me perdoa por isso, porque você não está perdoando seu irmão em Cristo, né? A terceira situação, irmãos, é para não usar de vãs repetições, para você não imitar os gentios, né? Os gentios. Quando Jesus fala do modelo de oração, ele também manda que a gente não use de vãs repetições, como fazem os gentios, né? Porque eles acham que por muito falar serão ouvidos, né? Você não deve fazer isso. O versículo 7. Então você não deve imitar os fariseus, orar para expor seus problemas em público, que é uma oração particular, não é a oração pública que Paulo fala em 1 Timóteo 2,8. Você pode pedir oração para o seu problema particular entre os irmãos, mas não expor. Aquela oração que você faz no seu quarto não deve ir para a esquina das ruas. Agora, você não deve, orando, não deve imitar também os gentios, que eram as pessoas que não eram judeus, não temiam a Deus e adoravam ídolos. Porque aqui está dizendo, ó, e orando não usei de vãs repetições, versículo 7, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. O único exemplo disso que nós temos, um dos, é os profetas de Baal, né? Ficaram de manhã até o meio-dia clamando, e Elias caçoando deles, dizendo, ore, gritem mais alto, ele é um Deus, deve estar dormindo, então deve estar viajando, gritem mais rápido, né? Elias rindo dos profetas de Baal. As vãs repetições, irmãos. A cada oração a gente tem que renovar o pedido, né? Não adianta eu ficar repetindo as minhas orações, as mesmas coisas, sem dizer nada, né? Sem expressar o que é aquilo que eu quero. Pelo que estou agradecendo a Deus, né? Pelo que estou pedindo a Deus.
Então a gente não deve imitar nem os religiosos e nem tampouco os pagãos, que são os gentios, que ficavam repetindo, achando que por muito falar seriam ouvidos, como os gentios, né? Como aconteceu nos profetas de Baal e na rua Azusa, no centro de Los Angeles. Lá em centro de Los Angeles, eles acham que foram atendidos, né? Mas não por Deus. Depois o jejum é interessante, né? No versículo 16 ao 18. E quando jejuar, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus está mostrando aí que tem pessoas que quando jejuavam, todo mundo sabia. Em primeiro lugar, irmão, um crente quando resolver jejuar, que seja um ato só dele, de atitude pessoal, a primeira coisa que deve fazer é lavar bem a boca, escovar bem os dentes, porque é importante isso, se banhar direito, pentear bem o cabelo, e ficar todo alegre. Mas não, os judeus quando jejuavam saía tudo triste, aí o fulano está jejuando, aquilo é um homem santo, né? Aí a Bíblia diz, já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Porque ele está jejuando e quer que as pessoas vejam que ele está jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, né? No tempo de Jesus não tinha essa questão do escovar, não sei quando. Depois vou pesquisar quando foi que começou o ato de escovar, né? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, né? Então, sobre o jejum. Irmãos, de Mateus, ou melhor, de Romanos a Apocalipse, não existe referência a ensinar ou estimular os crentes a jejuar. Você não encontra. Essas cartas são cartas que é para exortar os irmãos, certo? Então, a prática do jejum sempre foi muito mostrada no Velho Testamento. No Novo Testamento é mostrado só o exemplo de jejuar. Quando os apóstolos enviaram Paulo e Barnabé para a missão em Atos capítulo 13, né? Em Atos capítulo 13, então eles oraram e jejuaram. Porque você sabe, irmãos, quando você se levanta para a batalha, o inimigo também se levanta, não pense não. Irmãos, enquanto as pessoas não se importam com uma criança dizer assim, quando eu crescer quero ser pastor. Aí tem crente que olha assim, tem coragem de dizer, ó Deus, abençoa essa criança, mantenha esse propósito. Agora sabe um que faz, que está assim, e quando a criança diz, quando eu crescer quero pastor, aí tem um que faz, é o diabo. O diabo diz, opa, já estou preocupado com esse menino. Porque Satanás se preocupa até com quem está lá no ventre da mãe, quer matar. Eles aprovaram aí os parlamentares não, mas o Supremo Tribunal Federal, né, que é os ditadores, os legisladores agora, porque era para ser juiz. O juiz você sabe qual é, né? Vai julgar uma causa, uma pessoa, e olha se aquilo está de acordo com a lei, se não tiver ele pune. Se tiver, mas não fazer lei. Só no nosso Brasil, irmãos. Só o ódio que se tem contra Deus. Porque lá, no Salmo 139, né, o salmista Davi diz, eu estava sem forma no ventre da minha mãe e tu me vistes. Antes de ser formado, tu me conheceste. Paulo diz
que Deus, né, o separou desde o ventre da sua mãe. E Satanás fica de olho nisso. Então, quando o Espírito Santo disse assim, no capítulo 13 de Atos, versículo 2: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha, por quê, irmão? Porque Satanás já ficou por ali. Esses caras vão me dar trabalho, vão tirar pessoas do caminho do inferno. Que a Bíblia mostra que Satanás tem uma preocupação primordial, é que os homens não sejam salvos, né? Lá na parábola do semeador é dito assim: e as que caíram na beira do caminho são as que ouvem a palavra, mas vem o diabo e tira-lhe as palavras do seu coração, para que não se salvem crendo, porque ele tem uma preocupação que as pessoas não se salvem. E quando ele vê, diz Paulo e Barnabé, ele se preocupou. É só você começar a ler a trajetória desses homens, o que eles sofreram, como eles tiveram um caminho difícil, mas os irmãos, tendo orado e jejuado, os despediram, porque eles sabiam que ali tinha uma batalha. Então, irmãos, o jejum não é uma prática de mandamento do Novo Testamento, mas existe um exemplo dado, né? Inclusive Paulo fala também, irmãos, 2 Coríntios 11, 27, naquilo que ele vivia sempre, né? 2 Coríntios 11, 27, ele fala: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes. Essas vigílias aqui não é que vamos marcar uma vigília para hoje à noite e o poder vai cair, não, é porque muitas vezes é porque ele passou a noite acordado por necessidade. Aí tem uma hora, irmãos, que Jesus vivia tão ocupado, lá no capítulo 10 de Mateus, que não tinha tempo. E a Bíblia diz que Jesus passou, antes de escolher os 12, ele passou a noite em oração. Por isso que a Bíblia diz: sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. É como se dizer: eu sou filho, mas eu sou obediente. Eu criei tudo isso aqui, mas eu sou submisso ao propósito do Pai. Aí Paulo diz: em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, né? O vocábulo jejum aqui é o mesmo do termo jejum, né? Pode ser uma atitude de abstinência mesmo. Então, o jejum, irmãos, ele é uma coisa mesmo que cada um faz por si. Nós, nas igrejas batistas, né, principalmente nas conservadoras, não tem esse negócio de fazer uma proclamação de jejum. Amanhã, não. Quem quiser, é por cada um. Eu tenho um amigo pastor lá de Rondônia que diz: eu nunca fiz vigília, nem nunca jejuei. Porque no Novo Testamento não tem nenhum mandamento assim: ó, irmão, orai. A Bíblia diz assim, né? Orai sem cessar, orando sempre, né? Capítulo 6 de Coríntios. E Paulo diz de Efésios: e não esqueçam de orar por mim, para que não abrir da minha boca. Mas nunca ele diz assim: e não esqueça de jejuar, em nenhum momento. Agora, tem os exemplos de que jejuaram, né? Então nós não proclamamos jejum no meio essa situação já existiu muito na Igreja Católica, né? Porque havia uma luta ali entre os monges para adquirir uma situação ou para vencer alguns pecados que vinham, né? A gente sabe que o problema de muita gente é esse.
Às vezes eu digo para uma pessoa que diz assim, eu quero que Deus tire isso de mim. Ele diz, não sai não, meu amigo, isso está em você, crucifica isso aí. Porque Paulo disse, o velho homem ele tem que ser crucificado. Deixa ele quieto. Porque as coisas que estão em você, aí, tem gente aqui que pensa, tem gente até que pensa que não pode ser crente. Porque aquelas maldades, aqueles maus pensamentos, não existem em certos crentes. Que na verdade a gente sabe que existe. Só que não é exposto, porque nós temos que alimentar o lado do novo homem, é o que Paulo diz. O novo homem que foi criado em nós segundo Deus. E o velho homem que é a semente de Adão, tem que ficar paralisado dentro de nós. Não desaparece não. Que as nossas ruindades não sirvam de dúvida, irmãos, para se somos crentes ou não, porque nós somos ruins. Jesus disse, qual de vós os vossos filhos pedir pão, vocês dão uma pedra? E qual deles pedir um peixe, vocês dão uma cobra? Se vocês sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, né, que é bom. Então, Jesus está dizendo, vós sendo maus, porque o homem é mau. Mas aí quando temos a implantação do novo homem na nossa vida, aí é dele que nós vamos nos fortalecer. Então, dúvida nenhuma, né, irmão, sobre a questão do jejum. E se você fizer isso, que faça em segredo, né? Quando uma igreja faz uma proclamação de jejum, já está tirando esse mandamento aqui, essa ordenança de Jesus aqui do capítulo 6, versículo 18, quando diz, né? Quando jejuares, 6,17, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, né? Então isso é uma coisa, para que não pareça aos homens que jejuam, né? Se você proclama um jejum para a igreja, é porque não é errado jejuar. Não é errado. É uma coisa entre você e Deus, né? É pessoal. Não tem erro em jejuar, mas também não é mandamento. E também se o crente passar do dia que se converteu até a morte sem jejuar, ele não tem nada a perder, né? Porque não existe esse mandamento no Novo Testamento, existe só o exemplo, né? De alguns apóstolos, de algumas pessoas. E que se for fazer a maneira como é. É a maneira como Jesus ensinou, né? Se for jejuar, jejum dessa forma aqui que Jesus ensinou. Resolva por si só, né? Sem fazer uma proclamação, e faça isso sem que ninguém. É impossível, é claro que se eu estou na minha casa e digo, não, eu não, a minha esposa ou um filho, qualquer vai desconfiar que eu estou jejuando naquele dia, né? Aí tem muitos que falam assim, né? Eu acho até ser uma seita, né? Porque diz assim, que quando está querendo alguma coisa, né? Você quer conseguir oração e fazer jejuar. Você vê que é para um propósito próprio. Daquela pessoa, né? E que lá eles jejuaram, lá na igreja de Antioquia, no capítulo 13, né? Mas foi por uma causa, por quê? Porque ele sabia que Paulo e Barnabé ia ser alvo do Satanás. Satanás, ele se preocupa para que as pessoas continuem para o inferno. E quando Deus mandou separar Paulo e Barnabé, a igreja separou, ele orou, jejuou e enviou eles para esse ministério. Então, a terceira parte, irmãos, é uma parte de você investir no céu, na parte espiritual, certo? Nós sabemos que nas igrejas existe o crente carnal e o crente espiritual, mesmo com essa mensagem de que nós temos que investir, mas muitas pessoas só pensam em si próprio. Eu sempre digo que alguém que entrega a vida a Cristo, ele entrega também aquilo que ele tem, né? Quando eu disse àquele pastor Sacramento, eu disse, pastor, eu sempre tenho notado que o sensor que identifica o salvo
embora que não é isso. Identifica. O fiel é quando ele não tem pena de doar daquilo que ele ganha. Eu tenho observado que nas igrejas que eu faço parte, todas as pessoas que não contribuem, futuramente elas saem da igreja. Porque onde é? Quando Deus diz assim, que no dia de sábado não trabalhar nem tu, né? Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento. Tinha que repousar no sábado os animais dele também, porque tudo dele é de Deus. E tudo que eu tenho é meu. Como uma pessoa disse que, rapaz, o cara corre atrás do outro. Disse, rapaz, você não é crente. Eu sou crente, mas minha foice não é não. Na casa do crente, a foice é crente, o facão é crente. Na minha casa, a minha faca vai servir somente para cortar pecado não, vamos dizer assim. Partir o ovo no meio. ou pode ser que possa me defender, né? Se acordar com sujeito dentro de casa, que Deus o livre, né? Meu irmão, então o versículo, capítulo 6, versículo 19, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, certo? Então quando você junta tesouro no céu, irmão, tem uma coisa que aconteceu comigo. Primeira vez que eu me preocupei com eu não me preocupo com um carro tanto, que eu me preocupava com uma televisão colorida, quando poucas pessoas tinham, que eu comprei uma. E aí eu ia para a igreja, e quando eu voltava, ela tá aí, né? Eu ficava tão preocupado com alguém entrar lá e roubar aquela televisão. Ah, Jesus. Mas, irmãos, aí diz: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então aquilo que você faz aqui para Deus, né, na terra, tudo que você faz, não tem o teu pensamento lá no story, né, que diz assim: amanhã é domingo, né? Os que são seus próprios donos, né, donos entre aspas, porque ele não pode tornar branco o cabelo da sua cabeça, porque se ele pudesse, as farmácias não ganhavam dinheiro com tanta tinta, né? Ele não pode tornar branco o seu cabelo. Ele não é dono de si, mas eles se acham donos. Eles estão numa piscina, eles estão num bar, eles estão num passeio. E aqueles que têm um Senhor no céu, está indo adorá-lo, né? Que na verdade. Porque tudo isso, irmãos, são coisas que acumulam para o nosso tesouro, né? É uma coisa que a gente deve preservar. Tanto que a igreja de Filadélfia, né, que representa as fiéis dos dias atuais, as conservadoras, é dito lá que tende cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Não é que o diabo é quem toma, não, é outra igreja, né? Outra igreja. Aquilo que é seu vai ser dado a outro, se você perder, né? Para a igreja perder a coroa, basta ter um crente igual no capítulo 5 de Coríntios, e a igreja não puni-lo, né? Não, deixa ele aí, ele é muito importante para a igreja, ele canta bem, ou ele tem um dízimo muito alto, mas ele está em pecado, mas deixa ele aí. Não sei porque a igreja de Corinto deixou aquele homem ali. E Paulo disse: vocês não estão grandes não, vocês estão inchados, né? A igreja está inchada, e vocês nem se entristecem com um negócio desse. Então, não importa se fica a igreja seca, mas as pessoas têm que ser disciplinadas, e aqueles que têm que ser tratados como gentil e publicano, tem que ser tratado. Então Jesus aqui, irmãos, diz no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu tenho esse desprazer de usar
essa ideia da televisão, né? Para você. Porque muitas vezes o nosso coração está num objeto bonito, caro, bom, né? E a gente fica ali com o coração preocupado. Irmãos, no versículo 22, Jesus fala aí da candeia do corpo, né? Porque aí tá, essa parte aqui é só espiritual, irmão. Ele começa a falar de esmola, oração, para não imitar os ímpios, o jejum, e agora ele começa a fazer a gente olhar, como Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, né? Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui diz: se porém os teus olhos forem maus, o 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas. Então, irmãos, é aquilo que você é levado. É isso? Não é quando a pessoa bota o olho numa coisa, é aquela coisa murcha, né? E a gente diz assim, não, a pessoa olhou para meu pé de aveia, no outro dia eu estava murcho. Não é esse caso, não. É um caso assim, de situação pecaminosa. A pessoa disse que se converteu, mas não pode ver uma mulher passar, porque o olho dele é mau. Aí o corpo dele é tenebroso. Porque Jesus quer uma mudança de dentro para fora. Alguém passa e você demonstra um olhar de ódio para essa pessoa, né? Porque no capítulo 5 Jesus falou muito a respeito tanto do adultério como do homicídio, né? Foram os dois pecados que Jesus colocou em foco. Não matarás, mas se odiar é assassino. Não adulterarás, mas se intentar, mesmo que não cometa o adultério, já é um adúltero. E aí o olhar é quem vai definir o que a pessoa tem dentro. Então a candeia do corpo são os olhos. E o versículo 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas. Não esqueça que quando a pessoa vem do mundo para Cristo, ele vem com o corpo carnal. Não é que agora, se eu tenho uma tendência para essas coisas, isso vai dizer que eu não sou um salvo. Mas é contra essa minha atitude que eu tenho que lutar diariamente, né? Aí o versículo 24 está mostrando aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, certo? Então, Deus se agrada muito mais daquele ricaço, que deixa os seus trabalhos, suas empresas, e vem para a igreja louvar a Ele no domingo, do que aquele que fica lá na empresa cuidando, que Mamon significa riqueza. Não é mais um nome dado a Satanás, não, mas é um nome referente às coisas materiais. Não podeis servir a Deus e a Mamon, do que aquele rico que fica na sua empresa preocupado com as suas coisas, mas manda o seu dinheiro alto, dá mais do que o dízimo. E Deus não quer essa parte, né? Deus quer que ele seja fiel em todas as áreas. Deus quer que ele esteja cultuando o seu nome. Por isso vos digo, aí vem a parte das nossas preocupações, que nós devemos nos preocupar, né? Vamos fazer essa leitura extensiva agora, que faz parte ainda de investir no céu. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, né? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam
em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, né? Eu pudesse, eu era maior do que sou, mas eu não pude acrescentar um côvado na minha altura. E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Então, nem Salomão, com a riqueza que tinha, conseguia ter a elegância de um lírio dos vales, né? Da beleza, mesmo com a riqueza que Salomão tinha. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos esquenteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Então, se os dias são maus, a gente sabe que a cada dia o seu mal. Não se preocupe pelo dia amanhã, né? Na oração Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não diz que a feira do ano inteiro me concede, Senhor, fartura para que nunca falte. Às vezes a gente diz isso na oração, né? Para preservar assim o testemunho do cuidado de Deus, mas a nossa preocupação não deve ser com as coisas aqui da terra. Então, irmãos, está aí a questão de Jesus, né? Primeiro, ele deu, no tempo dos antepassados, ele deu alguns mandamentos para os seus discípulos. Nesse também, ele compara os seus mandamentos com as atitudes dos seus contemporâneos, que eram atitudes erradas, como também ele dá mandamentos, e você está preocupado com as coisas do céu. O que Jesus não quis dizer é o que os Tessalonicenses talvez entenderam. Na primeira carta, Paulo fala da vida de Cristo. Na segunda carta, Paulo começa a dizer: se alguém aí não quer trabalhar, não coma também, porque a esperança ficou tão grande que Jesus ia vir, que tinha gente que não estava deixando o emprego. Eu só estou pensando no céu agora. Jesus, então esses aí que só estão pensando no céu, Paulo diz, né? Então eles também não comam não, né? Não quer trabalhar, então fica sem comer, até Jesus vir também, né? Não é que nós vamos entender as coisas por esse lado e deixar nossas responsabilidades. O que Jesus está mostrando aí é que a gente tem que confiar em Deus, que dá prioridade às coisas do céu e não às da terra. É isso que ele quer mostrar. Não vamos entender por um lado completamente fora do que ele quer dizer, certo? Amém? Deus abençoe todos que viram este vídeo, né? Possa se inscrever, dar um like.